Olá, meu nome é Renata, é a primeira vez que eu gravo aqui pro YouTube, inclusive sem roteiro, sem nada, simplesmente decidi ligar a câmera e começar a falar. E eu gostaria de falar justamente sobre sonhos e objetivos, porque por que a gente tem tanto medo de seguir os nossos sonhos, de ir atrás dos nossos objetivos? Esses dias tem circulado muito aqui na internet um vídeo do MrBeast. Pra quem não conhece, o MrBeast é o maior youtuber do mundo. Ele tem mais de 440 milhões de seguidores. E esse vídeo dele, que eu quero me referir, é um vídeo que ele gravou em 2015. E ele programou esse vídeo para sair no canal dele depois de 10 anos, ou seja, agora em 2025. E nesse vídeo, de 2015, ele fala que o maior sonho dele é que o canal dele tivesse pelo menos 1 milhão de inscritos. Que dentro daqueles 10 anos, ele fala sobre várias coisas que ele gostaria que acontecesse na vida dele, mas que principalmente o canal dele tivesse pelo menos 1 milhão de inscritos, que seria um objetivo de vida pra ele. E agora que o vídeo saiu, né, depois de 10 anos, ele tem mais de 440 milhões de inscritos. O cara é o maior youtuber do mundo. Não tem ninguém que chegue próximo dele, pelo menos não que eu saiba. Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas não que eu saiba de alguém que chegue ali próximo dele. E não só um canal, ele tem vários canais com milhares e milhões de seguidores. E aquilo me deixou um pouco reflexiva, porque ele fala depois, ele fez um vídeo reagindo a esse vídeo dos 10 anos. E nesse vídeo que ele reage, ele fala que 1 milhão de seguidores pra ele era como se fosse um marco histórico, porque ele não imaginava. Naquela época, os maiores youtubers tinham no máximo 10 milhões de inscritos, pelo que ele se lembra também. E hoje em dia ele que é o maior youtuber. E na época ninguém apoiava ele, ninguém queria nem ouvir ele falar de youtuber, porque achavam loucura. Mas mesmo assim ele decidiu fazer, ele fazia sozinho. Você vê esse vídeo dos 10 anos, ele grava meio que de qualquer jeito e tal. E ele até fala ali, nossa, eu gravava com uma câmerazinha que eu tinha, pequenininha, barata. E hoje em dia ele tem uma estrutura gigantesca para gravação de vídeo, pra gravação, edição de vídeos. Enfim, ele tem uma equipe enorme que ajuda ele em tudo isso. E aí depois, vendo esse vídeo, vendo tudo isso, você fica pensativo, que você fala, caramba, o cara na época não tinha ninguém que pudesse apoiá-lo, não tinha ninguém que falava pra ele, pô, vai lá, faz, tudo mais. Não, ele mesmo fala que as pessoas não queriam ouvir ele falando daquilo, não queriam nem, enfim, falavam que não ia dar certo, enfim, e mesmo assim ele foi, ele conseguiu. E hoje ele é o que é, né? Hoje, eu até vi uma notícia, não sei se é verdadeira, né? Mas eu vi uma notícia esses dias de que ele se tornou o primeiro bilionário como criador de conteúdo. Eu não duvido, porque pela quantidade de seguidores que ele tem, pelo tamanho que ele é hoje, eu não duvido que isso seja verdade. Mas o que ficou literalmente assim na minha cabeça foi o fato de ninguém acreditava nele, ele foi lá, deu o primeiro passo, ele não parou e ele conseguiu, sabe? Porque hoje em dia o que mais travam as pessoas é justamente essa questão do primeiro passo. A gente fica pensando, o que o fulano, o ciclano, beltrano vai falar de mim se me ver fazendo aquilo, sabe? Por exemplo, eu tenho o sonho de ser cantora. Vou postar um vídeo cantando. Não, mas se eu postar um vídeo cantando, o que o fulano, ciclano e beltrano vai pensar de mim? De ver um vídeo meu cantando, sabe? O que, sei lá, eu tenho um sonho de escrever um livro. Nossa, mas como que eu vou fazer para o meu livro ser publicado? Nossa, mas e se a pessoa ali ler meu livro? O que ela vai pensar? Nossa, sabe? E por mais que a gente fale que não, muitas das vezes o que trava a gente é justamente esse julgamento externo, né? De pessoas que muitas vezes não estão nem aí, né? Eu falo isso porque eu tenho vários sonhos, eu sou aquele tipo de pessoa que faz carta escrevendo todos os sonhos. Ontem mesmo eu fiz uma, inclusive.
que escreve cartas de sonhos, que tem aquele mural dos sonhos, sabe? Eu tenho numa cartolina na casa da minha mãe, eu tenho no meu celular, acho que no meu celular eu devo ter uns 3, mais ou menos, eu acho. Só que é aquilo, você faz mural, faz carta, mas nunca dá o primeiro passo. Mas por que nunca dá o primeiro passo? Medo do que as pessoas vão pensar. Você fala, gente, mas e aí? E se eu der o primeiro passo? O que pode acontecer? Que o não dar certo, você já tem. Porque se você ficar parado, simplesmente, sem fazer absolutamente nada, dá no mesmo. Cá entre nós, dá no mesmo você não fazer absolutamente nada pra ir atrás dos seus sonhos, ou tentar, sei lá, não deu certo, entendeu? Mas pelo menos você fica com aquela sensação de eu tentei, né? Poucos meses antes do meu avô falecer, o meu avô faleceu em 2014. Pouco tempo antes, acho que cerca de uns 6 meses antes dele falecer, a gente tava conversando e eu nem lembro muito bem como foi que a gente chegou nesse assunto, né? Mas ele chegou pra mim, meu avô sempre cantou e tocou, sempre. E tanto que eu herdei isso dele, né? Porque eu gosto de cantar e de tocar por conta dele. Gente, não reparem no barulho de cachorro latindo, latindo não, chorando, caso vocês estejam ouvindo. A minha cachorra fez uma cirurgia hoje e toda vez que ela faz cirurgia, o pós, por conta da anestesia, ela fica chorando. Não tem o que fazer. Tem gente com ela, mas ela não para de chorar. É dela. Todas as cirurgias que ela já fez, ela fica assim no pós anestesia, eu não sei o que eu faço. Enfim. Pouco tempo antes, ele chegou pra mim e ele falou assim que o maior arrependimento dele, da vida dele, era não ter lançado um CD, um disco, né? Na verdade, ele falou pra mim que o maior arrependimento dele não era... Não, tá? O maior arrependimento dele era de nunca ter lançado um disco, porque era aquilo que ele amava fazer. Mas que por conta do que pessoas ao redor falavam pra ele acabou não fazendo. E ele falou que era aquele o único arrependimento da vida dele. E logo, mais ou menos uns 6 meses depois, mais ou menos, ele faleceu. Tive que dar uma paradinha no vídeo rapidinho. Enfim, e como eu tava falando, ele me contou isso. E logo na mesma época eu tinha muita vontade de fazer faculdade de música. E eu falei que eu queria fazer faculdade de música e tudo mais, tal. E aí teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, faculdade de música, mas faculdade de música é pra gente rica. Faculdade de música é pra quem tem talento, faculdade de música é pra quem tem dinheiro. Porque você é pobre, você tem que fazer uma faculdade que te dê dinheiro. Você não tem que fazer uma faculdade porque é aquilo que você gosta e que te pode e que vai fazer você realizar seu sonho. Você tem que fazer aquilo que vai te dar dinheiro. Aí depois ainda falou mais um monte. Enfim, aquilo me travou. Aquilo me travou de uma certa forma que eu realmente acabei não fazendo. Né? Parece besteira, mas às vezes as palavras que as pessoas falam marcam muita gente. Né? Tanto que eu tenho até hoje, assim, aquele dia assim na minha cabeça, né? Deveria, não deveria, mas enfim, faz parte. E depois disso, realmente eu fui fazer uma faculdade que dava dinheiro. Eu me formei em uma faculdade que me coloca no mundo corporativo. Ok, estou no mundo corporativo. Mas às vezes você para e pensa assim, mas eu não poderia dar o primeiro passo pra realizar realmente o meu sonho, pra realmente ir atrás daquilo que eu gostaria, né? Aquela frase do meu avô ficar ecoando na minha cabeça, sabe? Ecoando na minha cabeça. Porque o que ele podia fazer naquela hora? Ele não podia fazer nada, né? Ele já tinha uma certa idade avançada
ele já não conseguia cantar muito porque ele tinha um problema pulmonar, porque ele fumava. Então ele já não tinha mais tanto fôlego, né? Mas não tinha mais o que fazer. E aí você pensa, porque você fala, caramba, eu vou ter esse medo até quando? Sabe? Eu vou ficar travada até quando? Eu vou desistir até quando? O fato de eu ter milhares de cartas escritas com os meus sonhos, cartaz, as fotos no meu celular com aquilo que eu gostaria, que eu quero para o futuro. Isso não vai passar de fotos e um cartaz ou uma carta se no fundo não for atrás. É igual, por exemplo, você quer emagrecer, beleza, mas você tá fazendo o quê? Você tá indo na academia? Você tá fazendo uma dieta ali, uma reeducação alimentar? Não, pô, então como que você vai emagrecer? Não vai emagrecer, é a mesma coisa. Eu tinha um sonho também, por exemplo, de conhecer Nova York. E no final do ano passado, nós fomos para Nova York, né? Conheci ali Orlando, Nova York e Miami também. E quando eu cheguei em Nova York foi muito louco, porque eu olhava para aquela cidade, para aqueles arranha-céus, quem já conhece Nova York sabe, são prédios gigantescos. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, olha onde eu tô. E eu não imaginava que eu pudesse chegar ali, sabe? Por mais que fosse realmente um sonho, eu não conseguia acreditar que eu tava ali. Na verdade, quando nós decolamos aqui do Brasil, eu já nervosa, nunca tinha andado de avião. Eu nervosa, falei, ai meu Deus, e agora? Tô indo, me ajuda, vambora. Quando eu cheguei em Miami, porque a gente desceu por Miami, eu comecei a chorar. Tem até a gravação, eu filmando o aeroporto de Miami à noite, não dá pra ver nada, você vê algumas luzes, né? Porque a gente chegou lá, era 5 e pouca da manhã, não tinha nem amanhecido o dia ainda. E eu chorando no fundo, você ouve assim, eu chorando no fundo e me perguntando, Renata, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Porque era um sonho meu. E depois a gente ficou uns dias em Miami, fomos pra Orlando, que também é o sonho meu, na hora que eu vi aquele castelo da Cinderela. Eu falei, meu Deus, olha onde eu tô, não é possível que eu tô aqui, olha o que eu consegui, né? Olha onde eu tô e tudo. Falando dessa viagem, começando a vontade de chorar. Mas enfim. E depois nós chegamos em Nova York. Nova York pra mim foi o ápice, porque literalmente era meu top 1. Era meu top 1, né? De local que eu tinha muita vontade de conhecer. E até hoje, vendo as fotos, assim, eu me pego com aquilo falando, gente, olha onde eu fui, sabe? Eu cresci vendo vídeos de pessoas, vídeos, filmes, enfim, sobre Nova York, e você fica aquilo na cabeça, Nova York, Nova York. E na hora que eu cheguei lá, nossa, gente, eu não sei explicar, assim, o sentimento. Tem um local que nós fomos no Brooklyn, que é tipo uma praça, só que dá pra ver toda Manhattan de frente, assim, né? Tem o Rio Hudson e toda Manhattan de frente. Aí eu parei, assim, eu fiquei, falei, olha aonde eu estou. E ficava olhando aquela imensidão dos prédios lá na minha frente. Um pouco mais pra lá, um pouco mais à frente, assim, tinha a Estátua da Liberdade. Eu falava, olha onde eu tô, sabe? E isso só aconteceu porque sim, eu trabalhei muito, eu e meu marido, nós trabalhamos muito. Dedicamos um bom tempo pra programar essa viagem. Mas nós demos o primeiro passo de fazer essa viagem, sabe? Nós demos o primeiro passo quando nós fomos tirar o passaporte, nós demos outro passo quando nós tiramos o visto, e nós demos um passo maior ainda quando nós compramos a viagem, quando nós fomos juntando dinheiro para fazer aquela viagem. E é a mesma coisa com os seus sonhos. Se você tem um sonho, primeiro você imagina, depois você passa pro papel, faz o planejamento e depois você começa a dar os primeiros passos até a realização dele. Muitos sonhos vão demorar muito mais para serem realizados. Decidi fazer esse vídeo sem roteiro, sem nada, né? Pelo fato de eu poder dar um primeiro passo, de eu poder perder um pouco dessa timidez, sabe? De eu poder tirar aquilo que me impede de ir atrás dos meus objetivos, de ir atrás daquilo que eu tenho vontade de fazer.
porque tem até uma música que eu ouço, de uma banda coreana, inclusive, que eles falam justamente que o fato de você ficar deitado na sua cama não vai mudar em absolutamente nada, né? Esqueci como que é exatamente a frase, mas basicamente eles falam que você ficando aí deitado na sua cama, reclamando e olhando pro teto sem fazer nada, você me desculpe, não vai adiantar de nada, sua vida não vai mudar. É basicamente isso. Então foi por conta disso que eu decidi fazer esse vídeo. Não tô esperando perfeição alguma por conta disso. Até imagino que caso esse vídeo chegue para muitas pessoas, o que será que as pessoas vão pensar? Não sei, não tô em roteiro, eu simplesmente tô sentada de frente pra minha janela, dentro do dia cinzento hoje de São Paulo. E comecei a falar justamente o que vinha na minha cabeça, sem roteiro nenhum. Simplesmente começar a falar, né? E fazer você pensar também. Isso que eu estou pensando. Vale a pena a gente ficar dando tantas desculpas? Vale a pena a gente ficar deixando tanto pra depois? Ah, eu quero, sei lá, eu quero escrever uma música. Tá bom? Vai lá, faz. Vai lá, escreve. Eu escrevo música também, então. Eu quero aprender a fazer um bolo de chocolate. Pô, vai e faz. Tenta, não custa nada, sabe? Ou tipo, eu quero, sei lá, eu quero viajar. Faz um planejamento. Já tirou seu passaporte? Digamos assim, se é pra um local no exterior, você já tirou seu passaporte? Você já foi atrás do seu visto? Se, por exemplo, for para um país que precisa de visto, você já tirou seu visto? Muitas vezes, o que a gente precisa é só dar esse primeiro passo. Porque se esse sonho que você tem for o mesmo sonho que Deus tem pra você, você pode ter certeza absoluta que ele vai acontecer. Mas Deus, ele não vai te pegar no colo e te colocar assim no seu sonho. Não. Deus, ele, óbvio, ele vai fazer. Ele vai te ajudar, ele vai te guiar. Só que você precisa dar o primeiro passo. Você precisa sair da sua cama, digamos assim, como eu falei da música. Você precisa sair da sua zona de conforto e falar, opa, peraí, esse primeiro passo tem que dar. Essa primeira, por mais que às vezes pode ser chato, pode ser, será que vão rir de mim? Será que, o que vão pensar de mim, né? Mas você tem que fazer. Deus não vai fazer por você. Eu quero emagrecer. Deus não vai malhar por você. Eu quero comer melhor. Pô, passa no nutricionista, pega a dietinha ali, ó. Ó, tá aqui, ó, meu café da manhã. Pão, ovo, uma fruta e um café. Sabe? Faz sua reeducação alimentar. O primeiro passo, por mais que seja chato, a gente tem que dar esse primeiro passo. Por mais que pode ser que doe, pode ser que fique com vergonha, que não é o meu caso, né? A gente precisa dar, porque se não for a gente dar esse primeiro passo, quem vai dar esse primeiro passo por nós? Ninguém. Tem coisas na nossa vida que nós somos, na verdade, toda a nossa vida, nós somos responsáveis. A gente não tem muito pra onde fugir e nem ficar dando uma de vítima. Por muito tempo também eu fui muito vitimista de algumas coisas que aconteceram no passado. Então eu ficava meio que tentando jogar essa questão do vitimismo, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. Como eu disse, eu sou cristã, então muitas das vezes quando eu vou na igreja, quando começa essas palavras de vitimismo, meu marido já olha pra mim e fala, e aí? Aí eu falo, oh meu Deus, vai com calma. Vai com calma que eu já sei que vai vir. Um pastor que é da minha igreja, ele falava, vai vir a chinelada, né? Eu falava, meu Deus do céu, pastor, vai vir a chinelada de Deus aí. Mas enfim, são ensinamentos que a gente precisa, né? Então, quais são os seus sonhos? O que te impede hoje de dar esse primeiro passo? O que impedia, por exemplo, o Mr. Beast dar o primeiro
passo, mas mesmo assim ele deu e deu certo. Ninguém apoiava ele? Tá bom, ninguém apoiava, mas mesmo assim ele foi e fez, deu certo. Sabe, tantos outros, aí se você, nossa, gente, se você colocar na internet, o que mais tem são pessoas, até famoso, né? Pessoas que ninguém acreditava, que ninguém dava a mínima, não dava bola pra pessoa. E olha o que a pessoa se tornou. A pessoa conseguiu realizar o sonho dela, a pessoa conseguiu ir atrás daquilo. E é aquilo que eu falei também pra vocês. Se isso que for o seu sonho, que seja, gente, qualquer objetivo de vida que você tenha, se isso realmente for um objetivo seu, e aquilo também for um objetivo de Deus pra você, um sonho de Deus pra você, aquilo vai se realizar. Não tem pra onde você correr, só que você precisa dar o primeiro passo. Essa questão do não tem pra onde você correr também envolve você dar o primeiro passo, né? Porque como eu falei, Deus não vai dar o primeiro passo por você, por mim, Ele não vai fazer isso. Ele dá a direção, fala, ó, é por aqui que você tem que seguir, é isso aqui que você tem que fazer. Então faça, que eu estou junto, que eu vou te ajudar, né? Tanto que eu vou até, no próximo vídeo, eu vou trazer algumas passagens da Bíblia que Deus fala sobre sonhos. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu tinha diversões. E foi quando eu comecei a tocar violão e tudo mais e tal. Eu tinha diversões. Deus falava muito comigo sobre isso. Muito. Então eu tenho várias coisas anotadas. E enfim, no próximo vídeo eu trago isso pra vocês. E eu espero que esse vídeo, de alguma forma, te motive, ou que te deixe pelo menos um pouco reflexivo sobre o que você deve fazer. Se realmente você deve continuar parado do jeito que tá, deixando a vida passar, simplesmente a vida vai passar, de um jeito ou de outro, ela vai passar. Se você estiver correndo atrás do seu sonho ou não, a vida vai passar. É que nem falam sobre investimento. Você investindo ou não, o tempo vai passar. Se você colocar, sei lá, 50 reais por mês, daqui a X tempo, você vai ter um X valor, mas se você não colocar nada, o tempo vai passar do mesmo jeito, só que de um lado você vai ter um certo dinheiro investido, de outro você não vai ter nada. É basicamente a mesma coisa que quando se fala do sonho. Se você ficar parado sem fazer nada, a sua vida vai passar do mesmo jeito. Só que provavelmente pode ser que você chegue lá na frente frustrado. Ou, se você fizer, fiz, mas não deu certo. Mas pelo menos você tem a sensação de, pô, eu fiz, eu tentei. Mas você tentou de verdade? Até onde você tentou? Ou então, fiz e deu certo. Olha onde eu cheguei. Aí pode ser que, tipo, daqui a 10 anos, é você fazendo o vídeo do MrBeast, falando, olha onde eu cheguei. Mais ou menos é isso, né? Vamos ver. Acho que até eu vou fazer esse vídeo dos 10 anos do MrBeast. Gente, eu não sei nem se eu tô falando o nome dele certo. Mas, enfim. Espero que fique essa reflexão pra vocês. Comentem, se vocês quiserem, comentem quais são os sonhos de vocês e vamos junto nessa, em busca daquilo que realmente nos traz felicidade, daquilo que realmente nos deixa realizados. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.